Olá, seja bem-vindo. Você está no Bora Ler e eu sou a Cíntia. Como você está? Espero que bem. Desde já, se você já conhece o canal, já pode ir curtindo, porque você sabe que vai ter coisa boa. Se você não conhece, espera, assiste, no final você escolhe se vai curtir e se vai se inscrever também. E aproveita para nos seguir no nosso Instagram, na nossa rede social. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um livro escrito pelo senhor Eric Arthur Blair. Eu não sabia que esse era o nome dele. É o pseudônimo de nada mais, nada menos que George Orwell e a Revolução dos Bichos, que todo mundo acha que tem 500 versões diferentes. Eu comprei esse livro ano passado, antes de cair em domínio público, e todas as editoras lançarem cada versão mais estrondosa do que a outra. Eu comprei esse daqui na Black Friday, acho que ano passado. E lancei ele como um dos 21 livros acho que 21, não sei, 18, não sei, dos livros que eu pretendo ler esse ano, e esse daqui é menos um que eu li. Gostei muito dessa escrita, né, dessa ideia, dessa fábula, dessa sátira que todos aqui muitos chamam. E vejam só, A Revolução dos Bichos é um livro escrito muito antigamente, com uma sociedade que ainda hoje parece ser a mesma daquela época, de certo modo. Lógico que não vivemos aqui o stalinismo, que é a grande crítica social que o livro tenta fazer, porém, cada país acaba por viver, de certo modo, os seus regimes totalitaristas, que, de certo modo, sempre tem algo muito negativo, de modo geral, para a gente apontar. O livro aqui apresenta a proposta feita como o nome diz, a Revolução dos Bichos. A Granja do Solar, que é uma fazenda do Sr. Jones, um homem que tratava os seus animais, como a maioria dos humanos, apenas como meros mão de obra, usam eles e usa a força animal apenas lhe dando como premiação ração, até consumir o fim, até que chegue ao fim da vida, né? Ou que vá para o abate, ou que morra porque não serve mais. E é o que acontece aqui nessa fazenda. Até que um porco, o mais velho, né, que já percebe que está chegando lá ao fim da vida, ele chama todos os animais ali da fazenda e ele diz para esses animais a respeito da importância de eles se organizarem, de que os animais podiam se rebelar, e é o que acontece. O porco aí mais velho, ele morre, e há outros porcos mais jovens, outros animais, uns mais aptos, outros menos aptos aí nessa fazenda, que acabam por se organizar. E o Sr. Jones, ele sai corrido dessa fazenda, ele sai aí, ó, a pino, porque todos os animais um dia se organizam e fazem um motim e se rebelam contra ele. Tudo bem. A proposta aqui, muito bem feita pelo Napoleão, que é o porco jovem, que é como se fosse o mentor, ele é o idealista. Não há nenhum problema inicialmente, porque da forma que ele apresenta a proposta para os seus coabitantes ali daquela fazenda, galinhas, patos, cavalos, cachorros, gatos, até ratos, porque aí eles fazem um enquadramento para saber se os ratos são considerados amigos ou inimigos, porque eles tinham a ideia de que os animais todos em si tinham que ser amigos, parceiros. E aí a questão de brigas, né, entre gato, e tinha rato, e tinha cachorro, e eles precisavam chegar a um consenso, e sim, chegaram ao consenso de que os ratos também fazem parte desses bichos amigos. O homem é que não é visto de forma nenhuma como um amigo. Eles até têm um lema de que 4 patas bom, 2 patas mal. E eles têm um regimento, depois que eles tomam aí a Granja do Solar, eles mudam o nome da granja, eles mudam o regimento em que todos trabalhavam de forma exagerada e para armazenar muita comida, né, para ser vendido, e isso tudo muda. Eles fizeram, de certo modo, no início a organização funciona, eles conseguem até, de certo modo, aprender. Alguns aprendem até a 4ª letra do alfabeto, outros não passam da 1ª letra, são animais menos aptos de cognição, segundo eles.
E eles tentam, né? Alguns animais vão tentando ali, vão se esforçando, vão fazendo a sua parte. O que é interessante é que em dado momento a proposta inicial de todos eles e de Napoleão, que é o grande líder dessa fazenda, acaba começando a se deturpar, começa a perder o próprio foco, porque as ideias que tinha ali era de que eles trabalhariam, mas sem aquele acúmulo necessário, eles não fariam ali esforço, não agiriam como humanos, não dormiriam em casa, não beberiam álcool, não deitariam em cama. E com o passar do tempo, tudo que Napoleão diz ser contrário, ele próprio começa a aceitar. E inclusive ele não aceita que os animais o questionem, começando a haver dentro da própria fazenda motins ali, rebeliões, outras revoluções. Ele corta logo com violência, inclusive com a morte de muitos animais que tentam se rebelar contra ele. Opa, parece que isso idealiza-se ainda em muitos países totalitaristas, em que o seu povo não pode ir contra o seu líder, porque do contrário eles e a gente sabe que isso ainda existe, né, lamentavelmente, e os países que ainda fazem isso parecem que estão mais atuais do que nunca com a história aqui dessa fazenda do Grande Solar, que acaba por fazer dos seus súditos apenas escravos, pessoas com mente fechada para trabalhar para eles e que não podem questionar o seu líder de forma nenhuma. Existe um animal aqui, que é o Sansão, que me dá muita pena, me dá muita raiva, me dá incômodo, porque tudo ele acha que é culpa dele. E ele acha que se ele fizer mais trabalho, ele vai conseguir resolver o problema do seu líder. Tudo ele associa que não, se amanhã eu trabalhar mais, eu consigo. Ele até incita alguns outros a seguirem esse modelo, inspira outros a ser assim. Mas na verdade o grande problema não é o fato do Sansão trabalhar mais ou menos, é que no caminhar as metas de todo mundo vai sendo deturpada. O próprio Napoleão, ele não quer ser mais questionado, ele começa a beber, ele começa a deitar em camas, ele começa a fazer uma forma de sociedade com outros humanos, com animais, enfim, de outras fazendas. E o que acontece? Não há diferença do que havia antes. E aí os outros animais começam a perceber. Eles tinham inicialmente um hino, que era o hino deles, que eram para cantar, para eles se lembrarem dos ideais que eles tinham. E depois de um certo tempo, esse próprio hino é proibido de ser cantado na fazenda. Pelo próprio Napoleão, ele proíbe. Por quê? Porque no hino havia algumas coisas que começaram a ser diferente daquilo que era vivido na prática por todos ali, principalmente pelos líderes, né? Inclusive, coisas do hino foram trocadas, pequenas palavras, em que todos os animais são iguais e não há diferença entre eles. Há um momento em que isso é cantado, mas que sim, os animais são iguais, porém alguns são diferentes nas suas capacidades. Então voltou a se ter uma diferenciação entre um animal e outro. E é um livro com uma fábula maravilhosa, com uma linguagem que não é difícil, que você consegue ler rapidinho, rápido no sentido de que você não precisa ficar indo e vindo muitas vezes. Me causou uma certa confusão o nome dos animais, tinha hora que eu já não sabia mais qual animal era, que eu já não sabia mais algumas coisas e tinha que voltar um pouquinho nisso, mas a linguagem é muito boa, a ideia é muito boa e a crítica apresentada nesse livro é sensacional. É um livro antigo, muito atual e que pode ser trabalhado, né? E eu sei que é trabalhado em muitas escolas, com a juventude, com jovens. É um livro que serve para todo mundo ler, parar e pensar. Ele é rápido de ler no sentido de que a linguagem não é difícil, porém há um contexto né, em volta dele, há um fundo narrativo de crítica socialista. E os porcos aqui, uma coisa que vale lembrar é que os porcos, que são animais geralmente muito
vistos de forma repulsiva, asquerosa, que são sempre colocados em detrimento em relação a outros, esses animais aqui, eles são os grandes poderosos, detentores do saber, os grandes líderes, e há um porquê, né? Há uma crítica do George Orwell em volta disso. Ele que era um jornalista, ensaísta, escreveu muitas coisas, e esse livro dele, inclusive, não foi muito bem aceito pela sociedade da época, porque muitos entenderam a mensagem que ele estava querendo criticar ali. Outras empresas, né, outras editoras acabaram por não achar interessante, mas ele depois conseguiu publicar esse livro. Acredito que do ano passado para cá é um dos livros mais publicados, a obra dele, o 1984, que está aqui. Qualquer hora dessas, quando eu me organizar, eu pretendo ler. Entre outras, as duas mais conhecidas que eu ouço falar é essa daqui de 1984 e A Revolução dos Bichos, que saiu aí em infindáveis edições, com notas e notas, enfim. Aqui, esse livro é muito bom, é da Companhia das Letras. A edição é maravilhosa, tem notas de rodapé que ajuda a gente a entender melhor o contexto histórico, tem um próprio pós-fácil que vem aqui no final, aliás, de quando foi escrito pelo George Orwell, quando ele fez a parte inicial do livro, que foi algo da primeira vez que o livro foi publicado por alguma editora, me fugiu agora a mente. Enfim, eu indico essa leitura para você que precisa estar atualizado e que gosta de pensar, de modo geral, em críticas sociais, em modelos totalitaristas de governo. Enfim, é uma obra muito boa, muito interessante e que serve para a gente pensar, serve para nos colocar aí como ideias, como todas as ideias totalitaristas, elas podem se perder, e como as ideias de revolução. Muitas vezes a ideia do papel, da teoria é muito bonita, mas quando ela começa a ser colocada em prática pelos seus líderes, quando o poder chega na mão dessas pessoas que antes estavam em outra posição, a gente vê que o poder deturpa muito mais do que se imagina, sejam pessoas ou aqui, seja pelos animais. Então essa foi a minha indicação de hoje, foi a nossa resenha do George Orwell. Em breve traremos mais resenhas aqui dele e de outros escritores. Se você já leu, comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o livro e também pode indicar novas leituras, inclusive do próprio George Orwell, que acaba ficando muito conhecido só por essas duas obras, pelo menos aqui no Brasil, né, gente? Beijo pra você, o link tá aqui embaixo caso você queira comprar na Amazon e ajudar esse canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. Até mais!